sobre uma questão aí de como fica o governo no embate entre o Congresso e o Supremo. E claro, o governo deve ficar de fora. Como é que tá essa movimentação, hein? Pois é, Thalita, a gente tem visto aí, principalmente na Câmara dos Deputados, os parlamentares se movimentando justamente para fazer aprovar uma série de medidas aí numa espécie de contra-ataque ao Supremo Tribunal Federal. No ano passado, a gente já viu isso no Senado, que foi inclusive uma proposta encabeçada pelo presidente, da Casa, Rodrigo Pacheco, que é do PSD de Minas, justamente para limitar as decisões monocráticas. E isso agora está aí na avaliação da Câmara dos Deputados. Só que, como a gente já tem mostrando, na Câmara, eles estão querendo expandir isso e também colocar aí para votação a questão da PEC da blindagem, que precisaria da autorização das mesas diretoras da Câmara ou do Senado para que ações da PF pudessem ser feitas nos gabinetes dos parlamentares. Mas o governo, em relação a tudo isso, ele decidiu ficar de braços cruzados e não se meter nessa briga entre Congresso e Supremo Tribunal Federal. E isso tem irritado ministros do Supremo, porque no ano passado, quando teve justamente o avanço dessa PEC lá no Senado, da PEC das decisões monocráticas, o governo também não se meteu. E aí, até Jacques Wagner, que é líder do governo, inclusive, liberou a bancada, mas fez um discurso favorável a essa PEC, e isso já tinha colocado ali um pouquinho de lenha na fogueira, Só que agora o Supremo está preocupado em como que pode avançar essa proposta, porque não tem só ela, também tem outras, como, por exemplo, limitação de mandato, idade mínima, entre outras PECs que prevêem realmente limitar aí os poderes dos ministros do tribunal. Então, hoje, o governo, inclusive o líder do governo na Câmara, o Zé Guimarães, já falou, olha, o governo vai liberar, não vai fazer nada e vai deixar realmente a situação desenrolar. Só que por que disso? Justamente porque o governo está com uma dificuldade nesse ano em relação à sua base. Anos de eleições, os deputados eles estão irritados com alguns gestos que fizeram o governo, como, por exemplo, a questão de vetar parte da verba destinada do orçamento, a questão do calendário. Tem também a questão da isenção fiscal aí para líderes religiosos. Então, nesse momento, o Padilha, que no ano passado a gente falava, será que ele vai cair ou não vai? Ele ganhou aí mais uma vida, digamos assim. E com isso está tentando retomar essa base. E no meio dessa situação toda, está tentando manter aí o governo livre dessas polêmicas que não dizem tanto respeito assim ao governo federal, mas também tentando atrair essa base. Uma das propostas hoje principais, por exemplo, a questão da ampliar a isenção fiscal aí para templos religiosos, não importa de qual crença, que o governo, diferente dessa outra que falou que vai liberar, está apoiando, mesmo que tenha uma ampliação de um déficit fiscal. E o governo também precisa agora do Congresso para aprovar medidas econômicas que estão aí nas mãos de Fernando Haddad. Então, nesse momento, o governo está irritando o Supremo a não interferir nesse jogo, ao mesmo tempo que o Padilha está tentando mostrar que ele sim é o responsável pela articulação e fazer aprovar esses textos, aí agradar a base e aprovar textos que podem ser úteis para Fernando Haddad.